Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja muito boa, cheia de felicidade, de alegria, enfim, de tudo que vocês mais amam. Hoje estamos com um episódio muito bacana, cheio, mas recheado de informações boas. E já conto para vocês sobre o que vamos falar. Antes disso, eu vou chamar ele, o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. Eu achei que você ia falar o tema antes de chamar a mim. Não, jamais. Eu agradeço imensamente a sua companhia, a sua presença e digo para os nossos ouvintes queridos e queridas, repito novamente, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está na sua casa fazendo aquela faxina na Semana Santa, né? Diz que sexta não, né? Sexta não. Esse é o costume, né? Que a gente aprende com os nossos avós. Bem, se você está no seu trabalho ou está dirigindo aquela direção defensiva e econômica, cinto de segurança, nós aqui agradecemos imensamente a sua audiência, aqui que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E olha só, Augusto, o tema de hoje faz parte da nossa vida, tá? É um tema bem raiz, educação financeira raiz, né? Mas se a gente falar grana, bufunfa, graninha, dinheirinho, até piquezinho. O faz-me rir. Faz-me rir. O que, como diz a minha avó, o meu tio, minha família fala. Quequezinho, o faz-me rir, o money. O money e o viralizado piquezinho no TikTok pelas crianças é sinônimo de um dinheiro, né? Dinheiro, finanças, né? Só que apesar de a gente ter tantos nomes assim pra falar sobre ele, não é tão fácil assim conversar sobre esse assunto para os brasileiros, né? E de antemão, agora que os nossos ouvintes podem interagir conosco ali através da plataforma do Spotify, da Anchor, mande para nós como é que você chama o dinheiro. Você que está nos ouvindo aí, como você denomina aquele tão cobiçado, money, o reforço positivo, aquele que provém do fruto do suor do seu trabalho? Como você chama o dinheiro? Manda pra gente uma mensagem de áudio e a gente também vai deixar uma caixinha aqui no Spotify para você responder pra gente. A gente quer muito ouvir se tem aí novas maneiras de chamar o dinheiro espalhado pelo Brasil e também pelos brasileiros que estão aí por todo mundo, né? Bom, gente, é uma relação muito paradoxal essa que a gente tem com a grana, né? Com o dinheiro. E olha que interessante, hoje a gente vai trazer alguns dados aqui que são de uma pesquisa feita pela Google, tá? Com alguns parceiros, para entender como é a relação do brasileiro com o dinheiro. E fala sério, né? Cada um de vocês, quem de nós nunca se perguntou como que eu estou me relacionando com o dinheiro, né? Dentro dessa dinâmica do FV, da espiritualidade cristã, como que a gente se relaciona com o dinheiro? Sabia, Ana, que um dos primeiros episódios, nós já completamos mais de 100 episódios, Sim. Nós falamos sobre preceitos financeiros. Já faz um bom tempo, né, Augusto? E olha, Ana, a gente trabalhou bastante sobre essas questões, os preceitos, aquelas coisas que nos guiam, aquelas frases assim, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não é tudo, ou o dinheiro corrompe o ser humano. E essa pesquisa da Google é muito interessante, por isso a gente convida a vocês, nossos ouvintes fiéis, a embarcarem conosco nessa viagem para a gente conhecer como que essa pesquisa pode colaborar para você melhorar o teu relacionamento com as suas finanças, com o teu dinheiro.
E essa pesquisa, Ana, ela assim saiu num momento muito interessante, né? Eu diria no momento oportuno. Momento muito oportuno. Porque o pessoal está voltando aí nas atividades presenciais, alguns lugares estão liberando, flexibilizando, né, o uso da máscara. Então, aí vem a gente falar de economia. A economia começa a girar e a gente precisa saber como que eu estou me relacionando com o dinheiro. A pandemia me fez mais pão duro, mais gastão. A pandemia me fez repensar o meu planejamento financeiro, ter uma reserva de emergência. Acho que essas questões são interessantes, né, Ana? Ou até me fez despertar para esse tema de educação financeira. Muitas pessoas começaram por conta da pandemia, Augusto. Isso é uma coisa que eu tenho observado bastante no meu trabalho. As pessoas finalmente se sentiram tocadas no sentido de precisar, né? Ou de enxergar a realidade, olhando a economia, olhando tantas pessoas com dificuldades. Não, acho que agora chegou o momento de parar de adiar, de cuidar das minhas finanças. E é por isso que o FV existe também, para ajudar você. Então, se você ainda não escutou o episódio 4, que a gente fala sobre preceitos, corre lá, porque tem tudo a ver com esse episódio, se complementa, e a gente convida você agora a parar um pouquinho e refletir com a gente como você está se relacionando com o dinheiro. Bom, e, claro, você vai ver qual perfil sim, você vai se encaixar. Augusto já tá dando spoiler, gente, do episódio. Bom, gente, o que acontece? Essa pesquisa do Google, então ela tem esse objetivo que a gente falou, e a gente vai trazer os 6 perfis que eles identificaram que representa a nossa relação enquanto brasileiros que somos com o nosso dinheirinho, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, o Google então fez essa pesquisa com 2 parceiros, o Liga Pesquisas e o Provokers, né? Essa pesquisa foi feita em 2 fases. Então, a primeira fase foi em dezembro de 2020, então já faz algum tempo que se iniciou, tá? Eles fizeram entrevistas com várias pessoas e depois aplicaram um questionário que a gente chama de pesquisa Quant, né? Aproximadamente aí 1.500 pessoas de todas as regiões do Brasil, de todas as classes sociais e as pessoas bancarizadas ou não. Então, tanto aquelas pessoas que têm acesso ali às contas do sistema financeiro, como as pessoas que ainda não têm esse tipo de alfabetização financeira ainda. Ou seja, é uma pesquisa muito abrangente, tá? E o resultado saiu agora, final de fevereiro para o início de março, agora de 2022. Então, eles ficaram bastante tempo aí ouvindo nós brasileiros para fazer uma pesquisa bem legal. E é claro, de antemão, que nós vamos deixar para os nossos ouvintes se aprofundarem nesses perfis e como que foi feita a pesquisa, o link na descrição. Aqui é um aperitivo, um convite para iniciarmos um assunto que inclusive a gente pode estender para vários outros podcasts, né, Ana? Porque a pesquisa ela é muito rica, ela cruza várias informações, vocês vão ver, ao longo do tempo a gente vai falando aqui, você fala, nossa, foi uma pesquisa que é envolvente, é bastante complexa. E para todos nós, assim, amantes da educação financeira, nossos amigos aqui, os FV Lovers, galera que ama FV, vai ver que essa pesquisa traz muita coisa importante, muitos temas pra gente se aprofundar, né, e trabalhar. Eu achei isso muito bacana, tá? Nessa pesquisa a gente trouxe sobre contexto, quais são as questões históricas, sociais, que influenciam a nossa relação com o dinheiro, mas não é sobre isso que a gente vai se aprofundar no episódio de hoje, tá? Mas existem as matrizes históricas, as questões de colonização, né, Augusto? Quer comentar mais alguma coisa? Isso, a gente com certeza pode aprofundar no momento oportuno, mas a pesquisa ela diz o quê? O passado influencia o presente, aquela questão da memória. E nós somos também fruto do nosso ambiente. Nós temos toda uma questão cultural com os portugueses, colonizadores, né? Aqueles que vieram aqui, mas também tem aquela relação do bem viver dos povos originários aqui com a caça, a pesca, a colheita, o jeito dos indígenas, né, se organizarem e
também tem essa relação da escravidão. Então essas relações conflitivas, complexas na história do Brasil fez com que a gente pensasse mais a curto prazo do que a longo prazo. E somando a isso uma colonização católica, né? Numa concepção de que os juros, o lucro, a cobiça são pecado. Lembremos o episódio que a gente tem sobre o imaginário cristão medieval. Sim. Do dinheiro, que a gente fez um bate-papo com um medievalista. Foi um podcast muito especial, justamente para olhar o dinheiro sob a ótica daquilo que é necessário apenas. E, em contraposição a isso, a gente tem a questão da desigualdade social, o acúmulo, porque sempre tem o paradoxo, né? Nós tivemos aqui o período colonial, mas também tivemos o período imperial. Sim. É bom destacar isso, né, Ana? Se por um lado algumas pessoas pensavam na sobrevivência, muitos pensavam, né? Muitos privilegiados no acúmulo. Sim. Num acúmulo desordenado. Então isso cria uma desigualdade social e aí vem assim o escancaramento, né? Das regiões periféricas, e aí a gente pode falar da necessidade de uma educação financeira que seja libertadora. A educação financeira para a vida, né, gente? Que leva em consideração do chão, né? O chão que a gente parte para falar. Isso é uma coisa muito bacana, que também a gente consegue enxergar aqui na pesquisa. Enfim, temas que vão ser aprofundados nos próximos episódios, né, Augusto? Sem contar aquilo que você já sempre diz, né, nos nossos podcasts, que é a relação do brasileiro com a poupança. Sim, a questão histórica mesmo, na questão da memória inflacionária, né, que a gente tá voltando a lembrar, assim, o fantasma da inflação tá por aqui rondando o nosso bolso de novo. Isso é uma coisa também muito forte que influencia a nossa relação e as verdades do brasileiro sobre o dinheiro. Quais são as verdades? São uma espécie de preceitos que a pesquisa identificou. Olha só, Augusto, os mais comuns. O primeiro é: medo de não ter dinheiro é uma constante na vida do brasileiro. Veja só. Seguindo, nós temos: dinheiro é fonte de conflitos. Então, ao mesmo tempo que o brasileiro tem muito medo de não ter dinheiro, ele acha que dinheiro é fonte de muitos conflitos na vida. Por quê? Não se conversa nas famílias, quando vem é porque já tem um problema, né? Um endividamento que tá, enfim, aí 3/4 da população brasileira endividada, então nós temos isso, né? Nossa. E aí, terceiro, que é uma coisa que eu acho que é fácil da gente identificar: consumo é uma forma de pertencimento. Isso é uma coisa muito forte pro brasileiro. Ele acredita que, como ele tem uma baixa perspectiva de mobilidade social, não sente oportunidades de emprego, de melhorar, né, socialmente, se não for a partir da educação, que vem sofrendo aí grandes desestímulos, ele pensa: então é melhor que eu consuma mesmo, para que eu pertença a algum grupo, enfim, e me sinta bem. Eu uso o consumo ali como uma maneira de lazer e uma forma de me sentir pertencente a algum grupo. E por final, último, também acho que você aí vai lembrar de alguém. O brasileiro não faz, ele ganha dinheiro. Então, para o brasileiro, essa questão de trabalho, né, trabalhar para ganhar, é muito forte, tá? Então, temos aí, enfim, essas ideias, né? A gente também teve outros preceitos que a gente já tá guardando aqui para um próximo episódio. E aí, agora a gente vai para os 6 perfis de brasileiros identificados pela pesquisa. Então, vou só falar primeiro para vocês. Temos com maiores percentuais empatados. Olha só, Augusto e ouvintes. 26,3% dos brasileiros fazem parte do grupo de batalhadores e também outros 26,3% do grupo dos endividados. Olha só, né? E quem nunca ouviu essa expressão? Aquela pessoa é um batalhador. Esse trabalha muito. É um batalhador. E também
o grupo dos endividados, né? Muitas vezes esses grupos se confundem, né? Eu ia falar, batalhadores também podem estar endividados. Isso, aqui entra uma análise, né, crítica da pesquisa feita, né, pelas empresas. Mas enfim, nós vamos comentar agora o perfil de cada, vamos dizer assim, o perfil dos brasileiros, que essa pesquisa destacou. E a gente vai contando para vocês o que está na pesquisa e quais são as nossas pitadas do FV, tá? Então a pesquisa diz pra gente que para essas pessoas, os batalhadores, o dinheiro, ele é feito para ganhar. E existe uma relação muito difícil, né? A realidade árdua, difícil. O dinheiro é apenas uma forma de sobreviver, Augusto. Pagar as contas não tem nada a ver com felicidade para essas pessoas. Alguns dos batalhadores, inclusive, acreditam que o dinheiro vai corromper as pessoas e por isso eles consideram que o dinheiro é uma coisa negativa. Olha só. Há uma maior predominância de autônomos, pessoas com renda mais baixa. E aí a pesquisa também identificou pessoas que moram nas regiões Nordeste, Sudeste e que também que são menos escolarizadas. Neste grupo, né, há também um número significativo dos desempregados. Exatamente, porque eles acham, Augusto, ao mesmo tempo que trabalho é que importa para ganhar dinheiro, investimento não é uma maneira de ganhar dinheiro, eles acham que o cenário externo influencia muito a possibilidade dele se mover socialmente, né? Então por isso tem essa questão. Além disso, se eles conseguem dinheiro, eles preferem, por exemplo, empreender do que fazer uma aplicação, um investimento. Sim, e sabe, Ana, 46% desses batalhadores acham que o dinheiro é um assunto proibido. Nossa, super péssimo isso, né? E dá para entender, porque se há tanta batalha, tanta dificuldade, desemprego, a dificuldade da mobilidade social, como você disse, né? Consumir é pertencer, é uma galera que não consegue, por falta de políticas públicas, por falta de acesso. Sim. Então, o dinheiro acaba sendo um assunto assim que não lhes trazem uma felicidade, né? Não. Isso também é fruto, né, de uma injustiça social, de uma desigualdade profunda. Então, o dinheiro acaba sendo um assunto problemático. E eu acredito que isso seja muito também, porque como eles trabalham muito e o dinheiro está totalmente, somente associado ao trabalho e à sobrevivência, para ele ser uma relação pesada, justamente por eles se entregarem tanto do trabalho por necessidade ou simplesmente até por acreditar tanto nisso, assim, intuitivamente, que você trabalha muito, né? E Augusto, eles enxergam que o banco é o único viabilizador dos seus planos. Então, Ana, eu nunca vou conseguir, por exemplo, comprar um carro, uma casa, realizar outros sonhos se eu não fizer um financiamento, enfim, através dos bancos tradicionais, adquirindo o produto financeiro. Isso aí é uma verdade, assim, que os batalhadores têm e acreditam de acordo com a pesquisa. E de acordo com a pesquisa também, Ana, gastar nesse sentido é uma tristeza. Nossa. Porque mexe com o bolso. E poupar também é um sinônimo de empoderamento. Quem nunca ouviu, né? De uma pessoa batalhadora, mas eu tenho um dinheiro poupado. Eu tenho um dinheirinho, viu? Esse eu tenho um dinheirinho é um empoderamento. Sim, com certeza. É um mecanismo de proteção, né? Enfim, dos batalhadores aí para situações adversas. E empatados ali com os batalhadores temos os endividados, tá? Gente, para os endividados, a pesquisa traz para nós que a relação com o dinheiro é o quê? Tá sempre correndo atrás para fechar uma conta, para pagar os boletos, é o corre para pagar os boletos, literalmente isso. E para essas pessoas, o dinheiro é feito para pagar. O dinheiro serve para pagar boletos. E essas pessoas ficam até se sentindo confusas quando escutam assuntos de economia e de finanças. Por quê? A cabeça delas está preocupada com o quê? Pagar os boletos, porque as dívidas estão ali batendo
à porta, né, Augusto? E é interessante a expressão, né? Como é que você tá? Tô na correria. Tô na correria. Tô na correria, tô na loucura porque a conta tem que fechar. Os e a boletos gente não tem esperam. que correr atrás para dar conta, né? De pagar os boletos. E justamente para esse grupo de pessoas, aí, os endividados, como a pesquisa identifica, eles são os que menos conseguem poupar e os seus gastos, né? Eles consomem tudo o que ganham. Por isso acabam, muitas vezes, né, usando o cartão de crédito para esticar o orçamento. É aquele famoso, vamos jogar para o mês seguinte. O cartão, o cheque especial, outras ferramentas, né? Hoje em dia você, por exemplo, pode fazer um Pix e parcelar esse Pix no seu cartão de crédito, entendeu? Então a pessoa acaba rolando, né? Esse cartão, às vezes ela faz uma dívida com juros menor, acaba adquirindo outra com juros mais altos para cobrir a anterior. E aí, com a situação hoje que a gente vive no Brasil aí com juros elevados em crescimento, a pessoa acaba se endividando mais fácil, né? E essas pessoas, Augusto, elas sentem que elas nunca vão conseguir ter um dinheiro na vida, ter dinheiro suficiente, ascender socialmente também, justamente por sentir que tá sempre cansada e sempre correndo atrás de pagar essas dívidas. Essas pessoas aqui, de acordo com a pesquisa, são sobretudo casadas, têm um emprego formal e uma renda baixa e moram principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e têm aí uma escolaridade, né, relativamente menor, né? Não sei se podemos usar esse termo. Eles não têm uma escolaridade aí, tanto acesso ao ensino superior, por exemplo, e é uma formação mais densa, né? E desses endividados, Ana, 57% então consideram o dinheiro algo complicado. É super compreensível, né? Porque uma vez que você tá numa situação que é uma bola de neve, você perde até a tua referência, né? Tua referência inicial, muitas pessoas não sabem nem quanto elas devem, né? Inclusive, gente, se vocês têm dificuldade nessa situação, procurem os links oficiais. Hoje tem a lei de superendividamento. Nós temos também o site do governo onde você pode consultar aí o valor das suas dívidas para te ajudar, tá bom? E essas pessoas, por estar sempre no vermelho, elas se sentem muito distantes dos investidores. Elas acham que investimento é só para quem tem muita grana, elas têm medo, ansiedade quando precisa fazer um investimento, assim, no sentido de comprar alguma coisa para casa delas, por exemplo, estragou alguma coisa em casa, o carro quebrou, a pessoa se sente o quê? Triste, mal por ter que gastar e ainda por cima confusa quando o assunto é finanças, como a gente falou. Então, é isso, né? A pessoa sente estar sempre correndo, cansada e às vezes triste, né? Porque é uma situação que não é nada agradável. E a gente até falou também sobre isso em outros episódios. Seguimos, Augusto. Qual é o perfil que nós temos? 21,2% os céticos. Cético, gente, olha só. Para este segmento, o dinheiro torna as pessoas reféns. Por isso, preferem se manter distantes. E para essas pessoas, o dinheiro é feito para evitar. Então, eu evito falar sobre isso, né? Essas pessoas, gente, em sua maioria, de acordo com a pesquisa, estão desacreditadas. Elas acham que no Brasil é impossível você ser rico trabalhando, o banco só quer passar a perna em você, pegar o seu dinheiro. Elas acham que o mundo é muito competitivo e que elas não têm espaço nesse mundo. Tá? E elas acham ainda, Augusto, que no Brasil as pessoas só são ricas porque são corruptas. Olha só! Tem essa questão da corrupção que aparece bastante para eles. E, né? em geral, esse grupo, essa pesquisa revelou que esse grupo é formado pela sua maioria de pessoas casadas, que têm um emprego formal, uma renda média, ou seja, pessoas numa classe média, tem menos escolarizadas e tem maior predominância com moradores da região sul. Olha só, nós aqui. E 70% desses céticos acham dinheiro um assunto difícil. Olha só, gente. E aí, por isso, eles evitam falar. Para evitar brigas, tá?
Em geral, Augusto, os céticos não gostam de conteúdo de educação financeira. Ah, isso aqui não é pra mim, não quero falar sobre dinheiro, logo não quero aprender sobre finanças, né? E uma coisa interessante sobre os céticos é que eles não acreditam que o empreendedorismo é uma opção, né? Para, por exemplo, passar por problemas financeiros. Então, diferente dos batalhadores que se sobra o dinheirinho eles vão empreender, os céticos não. Eles só querem... Pega o dinheiro ali, deixa ali e não vou nem falar sobre isso pra não dar problema, né? Sabe aquela galera que fala, Ih, Ana, seguro eu não gosto de fazer, porque se eu falo seguro, parece que eu tô chamando problema. Somos céticos. E os céticos também, Ana, a pesquisa revela que para eles investir é economizar. É a famosa frase do Julius. Todo mundo odeia o Chris. Ou seja, a economia é maior se você não gastar. Se você não gasta. Ou seja, para eles pagar o mínimo possível pelas coisas que desejam. Que legal, moço. Tem mais uma... tem mais uma informação importante, galera. Eu tava esquecendo aqui. Olha só, o grupo dos céticos é a galera que menos faz um piquezinho. Né? Elas não usam tanto Pix assim. E o cartão de crédito é utilizado para grandes compras. Estragou alguma coisa lá em casa, ou preciso comprar alguma coisa que custa muito caro e eu não tenho a renda toda, então eu vou parcelar ou vou viajar, tá? E evitam compras online. Olha só. E medo, né? Também, Ana, existe depois, aprofundando a pesquisa, a gente pode desenvolver num outro podcast, que os céticos têm também uma questão religiosa. Sim. De que o dinheiro é sujo, é pecado. Inclusive, isso foi uma coisa que chamou a atenção da gente aqui no FV, né? Tem essa parte da pesquisa, a gente vai deixar o link para vocês lerem, a gente vai aprofundar nos próximos episódios. Muitos católicos pertencem a esse grupo, de acordo com a pesquisa. E existe essa relação aí meio tensa, esses resquícios da Idade Média, né, Augusto? E por isso que existe o FV, né? Para você olhar sua relação com as finanças a partir pela ótica da espiritualidade cristã. Usamos, né, a espiritualidade naciana, franciscana, para você colocar o seu dinheiro, as finanças a serviço da vida e fazer as pazes, uma reconciliação com as finanças. Essa é a ideia, galera. Vamos mudar a nossa maneira de enxergar pra gente viver bem com isso e ter uma vida de qualidade, né? E seguindo, nós temos 15,2% dos pesquisados que, sinceramente, gente, eu acho que todo mundo é um pouquinho disso aqui. Materialista. O que é isso, Ana? Para essas pessoas, o dinheiro é feito para gastar, gente. E é aquela pessoa que vai falar assim para você, Augusto. Só se vive uma vez. Vai que acontece alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar hoje, galera. Então, dinheiro na mão é vendaval. Literalmente é isso, tá? Essa galera. Essas são aquelas pessoas, segundo a pesquisa, que para eles, sim, dinheiro traz felicidade, traz status. O dinheiro, através do dinheiro, eles podem pagar e pagam, né? Até mais caro, tudo aquilo que desejam e pensam. Querem tudo do bom e do melhor. Este perfil é composto, sobretudo, de pessoas solteiras que têm uma renda média e, olha só, moram nas regiões Nordeste e Sudeste. Porque na juventude a gente tem esse apelo mesmo por viver o hoje, né? Uma coisa, assim, até em questão biológica, enfim, de idade, né? A gente é jovem, a gente tem dificuldade de enxergar o longo prazo, então a gente quer viver o hoje. Existe uma característica, né? Este grupo, ele enxerga, é o que menos enxerga o dinheiro como um caminho para as coisas. Para esse grupo, o dinheiro é o objetivo final. E não o meio, né? Exatamente. Por isso que é comum, às vezes, na juventude, a gente ter mais essa característica, né, Augusto? Então, a gente vive o presente sem se preocupar com o futuro. Então, o dinheiro traz felicidade, como o Augusto falou. Olha só, tem até uma frase que eles colocaram aqui, ó. Para essas pessoas, a saúde vai e vem. A saúde vai e vem. O importante é ter dinheiro, né? E é o público que... Olha que incrível. Assim como os céticos, aí vem as características, as semelhanças, Augusto.
eles desconfiam dos bancos também, né? Aquela galera que já tem um pé atrás, não, banco não, né? Olha só. E também, em alguns casos, os materialistas acham que se é caro é bom. Entendeu? Sabe isso? Sim. Isso é uma coisa que eu já ouvi muito do meu pai. Não, isso aí custa isso, isso aí é bom. Às vezes, quando vai comparar um serviço, só compra o porque é mais caro, supondo que por isso ele é melhor que os outros. Isso é muito coisa que aparece assim forte para os materialistas. Também, Ana, consumir aquele dinheiro que sobrou no fim do mês. Poupar acaba sendo algo curioso, né? A pessoa, o materialista, então, olha para aquele que poupa como algo estranho, diferente, curioso. E investir é um sinal de empoderamento para os materialistas. Até porque, enfim, se você poupa, gera uma curiosidade. Investimento, então, é tipo assim, uau, E os materialistas, Augusto, são aqueles que geralmente estão começando a investir. Ou um tesouro direto, ou talvez uma previdência. Por quê? Então eles estão lá vivendo a vida. De repente, né, ele olha para alguém que aplica e fala: oh, que legal, isso pode ser usado para minha independência, para eu viver melhor ainda como vivo hoje. Sim. E aí pode ser o caminho de entrada para os investimentos, sabe? Eu já vi muito isso aqui na prática. Com seus clientes. Sim. Antes da gente falar dos outros 2 perfis, né? Vocês, queridos e queridas ouvintes, estão gostando, né? Falta 2 perfis ainda. E, lembrando que isso é uma pesquisa feita pela Google. A gente não está fazendo nenhum juízo de valor. Não. Se você se identifica mais com o materialista, ou com o cético, tá errado. Ou com os batalhadores, ou com os endividados, né? Não estamos fazendo juízo de valor, tá certo, tá errado, esse perfil é melhor do que o outro. Não, é para ver um diálogo, para você se identificar e ver algumas características. Inclusive, é isso que eu falei. Por exemplo, às vezes numa fase da vida você vai estar mais para um perfil e às vezes em outra para outro. Eu mesmo olhando para a pesquisa já me identifiquei em várias fases. E pode ser que daqui a pouco eu esteja numa próxima, né? Por que não? Mas é isso, gente. Tem a ver também com a fase da vida, com a formação. Por isso que a gente tá trazendo isso aqui pra vocês. Porque esse conteúdo aqui tá muito bacana. Espero que vocês estejam gostando. Seguindo, apenas 6,1% dos pesquisados são chamados planejadores. E aí já começou a reduzir os dígitos. Aí já vai diminuindo, galera. Para essas pessoas, o dinheiro é feito para se multiplicar. E dinheiro investido é dinheiro trabalhando para ele fazer mais dinheiro. É aquela pessoa que diz assim: o dinheiro trabalha para mim. Eu falo sempre: sabe aquele negócio, eu vou ganhar dinheiro dormindo? Então, é isso aqui, né? Colocou o dinheiro trabalhando para você, pode dormir lá no seu travesseirinho, o dinheiro tá ali se multiplicando, né? Então, a relação que essas pessoas, os planejadores, têm com o dinheiro é de busca de conhecimento, de conteúdos de educação financeira. Podemos dizer que os ouvintes do FV são um pouco planejadores. Sim, porque estão aqui nesse bate-papo, ouvindo, se aperfeiçoando. E aí eles acabam se tornando uma referência na família quando o assunto é cuidar do dinheiro. É aquela pessoa que sabe ter discernimento, prudência, dar um conselho mais acertado. O perfil aqui de pessoas, na sua maioria casadas, com renda alta, estão predominantemente nas regiões sul e sudeste. Olha que interessante, Augusto. E são as pessoas que buscam muito conteúdo de finanças, né? 95% dos planejadores acham que dinheiro é um assunto prazeroso. Ai, eu adoro, gente. Eu confesso que eu adoro. E olha só que interessante. Essas pessoas costumam comprar principalmente online, até mesmo no dia a dia, tá? Então comprar para casa, sabe? Tipo, produtos básicos do dia a dia. Possuem investimentos diversificados e ficam empolgados de ver o que acontece no seu dinheiro. É aquela galera que fica no simulador, né? E se eu colocar meu dinheiro aqui? E se eu colocar meu dinheiro acolá? Né? E é também o pessoal que olha caminhos para enriquecer ou atingir os meus objetivos ou ter a minha independência financeira. Ela consegue enxergar várias possibilidades através do seu planejamento, através dos seus investimentos.
E 100% dos planejadores têm alguma parte do seu dinheiro investido. Então eles olham o investimento com entusiasmo, confiança. Poupar lhes traz uma sensação de empoderamento. Para gastar é tranquilo, é aquela pessoa que sabe que as coisas custam e pagam. Então, diferente daquele perfil que você diz assim de olhar é isso ou aquilo, eles são mais tranquilos. E as pessoas deste grupo, então, possuem algum tipo de produto financeiro, poupança, títulos públicos, ações, criptomoedas. E outros investimentos, né, Augusto? Sabe por quê? Porque, assim, os planejadores, como a pesquisa sugere, não está escrito aqui, né, nessa parte que a gente está trazendo para os ouvintes, mas são as pessoas que têm seu planejamento financeiro ali em dia, até para poder fazer suas aplicações. E o que traz essa tranquilidade para elas, de poder consumir numa boa e tudo mais, é justamente ter o seu planejamento financeiro. Traz tranquilidade, traz uma paz que não tem preço. Por isso que eles têm essa relação tranquila e animada com o dinheiro. Faz orçamento, tem reserva de emergência. Tem objetivos, poupa mensalmente, investe o seu dinheiro primeiro antes de consumir. Então tem tudo isso que é bastante importante, né? E por fim... Tcharam! Os poupadores! Para essas pessoas o dinheiro é feito para se guardar, tá? Para este segmento, segundo a pesquisa, 5,1% dos entrevistados entendem que o dinheiro é aprendizado. É aprender com o dinheiro e respeito pelo dinheiro, mas eu tenho que viver a minha vida sem correr muitos riscos. Tanto para ganhar quanto para investir. E a pesquisa identificou que essa é a diferença dos poupadores e os planejadores. Ou seja, o apetite para o risco. Então eles preferem a poupança, estão sempre, né, em busca de descontos nas compras, adoram pechinchar. Gostam de conteúdo de educação financeira. E esses grupos estão formados ali por, a maioria, de pessoas solteiras, que têm uma renda média. E existem, olha só que interessante, na sua maioria, donas de casa. Eu acho que eu entendo. Eu acho que eu super entendo, Augusto. Sabe por quê? Porque as donas de casa, os chefes de família, ou as mulheres que cuidam de famílias e dos lares, são aquelas que sentem responsabilidade da economia do cuidado. Você tem que cuidar do outro. E quando você tem responsabilidade sobre outra pessoa, é aquela coisa de mãe mesmo, literalmente, né? Você não vai colocar o outro em risco. Então eu acho que tem muito essa relação. Não tá escrito na pesquisa falando uma opinião minha, mas o senso de chefe de família, né, o dona de casa, nesse sentido, que eu acredito que é o que traz aqui na pesquisa, é aquela que tem que sempre olhar o contexto, tem que fazer o planejamento financeiro. Agora, com a inflação, a renda tem que dar, tem que esticar, tem que dar até o final do mês. Então, ela não vai correr risco, porque ela tem que garantir que todo mundo esteja bem. E olha só, Ana, que interessante. Os poupadores, 60% deles acreditam que o dinheiro é o caminho. Sim. Ou seja, o ato de poupar vai permitir realizar sonhos, algumas coisas que a família ou que a pessoa queira através da poupança. Então vou guardando meu dinheirinho. E por que fala o apetite ao risco? Olha que curioso, Ana. A maioria é jovens que não tem uma renda tão alta. Então tem que ter a preocupação em guardar. Então exatamente por isso, né? Esse motivo gastar, para eles, é o motivo de nervosismo. Poupar gera entusiasmo e investir em empoderamento. É claro que aqui não é uma visão totalizante, né? Nem todos os jovens são assim. Não. Mas os jovens que estão nesse perfil poupadores são os jovens que conseguem desfrutar daquele dinheiro guardado. Eu já fui, Augusto, uma jovem poupadora. Eu tinha muita dificuldade de consumir. Eu sentia... Sabe a dor do pagamento que a gente fala, né? Aquela questão de você... Ai, que dor de gastar meu dinheirinho. Gente, eu era assim. E aí eu deixei de usufruir muitas coisas positivas que é próprio da juventude, da adolescência ali, que você tá ganhando sua primeira graninha, né?
Aí depois eu passei por uma fase materialista que, não, vou comprar muita coisa, né? Então é isso, a gente vai vendo aí um pouquinho de cada um, a gente vai aprendendo a melhorar de acordo com os nossos objetivos, E né? esse perfil, Ana, curiosamente, o poupador pode se tornar um planejador no futuro. Sim, é um caminho, exatamente. É o caminho para você se tornar um planejador. Acredito muito nisso. Até porque, Augusto, a maioria da população não teve acesso à educação financeira. Tá tendo agora, desde o primeiro acesso, a maioria das pessoas, né? Nos últimos anos que isso tá ficando forte, ainda bem. Então, a única maneira da pessoa ter uma grana, às vezes ela guarda até em casa, às vezes nem é na poupança, né? O poupador não necessariamente tem dinheiro só na caderneta. Ele pode guardar o dinheiro em outro lugar, né? Ou ele pode comprar bens para poupar o seu dinheiro, sabe? Bens duráveis, ou investir, comprar um terreno, comprar uma casa, tudo para ter uma poupança, né? Em algo que ele considera que seja seguro, que não seja arriscado, né? Bom, galera, é isso. A pesquisa, né? A primeira parte da pesquisa que a gente trouxe. E agora eu vou perguntar para Augusto pitadas da espiritualidade, o olhar do FV além dos nossos comentários que a gente já fez. Mas antes disso, conta pra gente lá na caixinha qual que é o seu perfil. É isso mesmo. Qual que você acha que você mais se identifica, tá? E é isso, porque é muito importante a gente prestar atenção em como a gente pode construir, gente, um diálogo entre os grupos. A gente entende o jeito de uma pessoa, porque às vezes a gente quer ensinar. Tipo, você sabe muito, que nem os planejadores. Eu sei muito de educação financeira, mas tenho um contato com uma pessoa que ela é muito materialista ou ela é cética. Então, a gente entender como as pessoas pensam, como elas se relacionam, vai ajudar a fazer esse intercâmbio de experiências. E um ajudar o outro, porque todo mundo tem uma característica que pode ser usada para ajudar uma outra pessoa a se relacionar melhor com o dinheiro. Isso é muito importante. E fazer uma transição entre os grupos, os perfis, de forma saudável, não um ficar julgando o outro. Não é o objetivo nosso aqui hoje, como a gente falou. Né? E a gente vai deixar o link na descrição. Nós fizemos esse podcast a partir de um artigo da Mônica Carvalho, diretora de negócios da Google. Ali você pode se aprofundar um pouco mais, entrar na pesquisa, ver, tem uma riqueza de detalhes e nós vamos trazer aqui no FV para vocês em outros momentos. Essa pesquisa vai ser como um pano de fundo para a gente dialogar sobre finanças e espiritualidade. É isso aí, Augusto. E aí, falando em espiritualidade, Ana, você me perguntou justamente como a gente pode linkar essa pesquisa dos perfis com a espiritualidade cristã. E eu já vou deixar um spoiler aqui bem... Ai, gente... Bem, Augusto hoje tá que tá com spoiler. Educação é Ressurreição. É uma série nova do FV. Então, gerar autoconhecimento, conhecer o seu perfil, isso move em nós uma autoemancipação. A gente vai se libertando, às vezes, de algumas amarras que a gente tem. Isso é um processo de humanização. Educação é humanizar-se. É a gente aprender a ser irmão. É aquilo que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, a amizade social. Então, Ana, isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo da ressurreição, da Semana Santa, da Páscoa do Senhor Jesus. A vida nova, educação, é um caminho de ter vida boa, do bem viver, uma vida de qualidade. A ressurreição e a educação é luz que ilumina as trevas do nosso coração. E aí eu lembrei de um místico dominicano do século XIII, que ele dizia assim: Deus é o mais íntimo do íntimo que está em nós. Conhecer a nós mesmos é tocar o sagrado. E diz Santo Agostinho, um dos padres do século I, dos primeiros séculos do cristianismo, ele diz: longamente te busquei. Quando te encontrei, descobri que dentro de mim tu estavas, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te amei. Ou seja, é conhecer o nosso perfil financeiro, é conhecer a nós mesmos, é conhecer o íntimo da nossa consciência, onde habita Deus.
Então, a ressurreição de Jesus de Nazaré é essa resposta cabal de Deus para toda a humanidade. Em Jesus crucificado, ressuscitado, a gente pode ter a plena revelação de quem é Deus e quem é o homem. Onde o amor vence o ódio, a vida vence a morte e o perdão vence o pecado. Em Jesus, ressuscitado, que carrega consigo as marcas da paixão, nele toda a humanidade está redimida com ele. Então, ter a vida nova em Cristo, educação é ressurreição. Então, conhecer os perfis financeiros é também um processo de libertação de cada um de nós. E é o que Deus quer. Deus não quer ninguém preso nas amarras, nas trevas. Jesus quer possibilitar para cada um de nós uma vida boa, uma vida nova. Recomeçar é preciso. E em Cristo nós somos convidados, pois Ele mesmo diz: eis que faço novas todas as coisas. Então que essa Páscoa te ajude a ver novas maneiras de se relacionar com as finanças. E esse é o presente do EFV. Ei, coisa boa! Os presentes de Páscoa para os nossos ouvintes. Amei essa reflexão final, viu? Muito obrigada. Galera, então um beijo especial hoje é para todo mundo, Porque é Páscoa, feliz Páscoa para vocês. O FV deseja, do fundo do coração, muitas bênçãos, muitas felicidades e uma boa relação com o dinheiro, para que vocês tenham uma vida equilibrada, feliz, uma vida plena em todos os sentidos. E o nosso objetivo é promover espaços para que você se questione como hoje, porque a nossa nova relação vai vir a partir de espaços de relação, de conversa, de diálogo e de pensamento. Que vocês tenham uma ótima Páscoa e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.